Eu ontem estava contando uma história, conversando com a ovelha nossa aqui, duas ovelhas nossas. Vinha dentro do carro e estava contando uma história real que aconteceu numa igreja adventista. Interessante, eu vou tentar ser bem sucinto essa história. No fato em que a mentira, como ela é prejudicial. Tinha um pastor numa igreja que uma certa congregação do interior, isso há 40, 50, 60 anos, mais ou menos atrás, não importa, mas a história é uma história verdadeira, que a vida dele foi destruída pela mentira. Tinha uma mulher na congregação que ela estava aproximadamente há um ano e meio congregando nessa igreja. E um certo dia, um dia de sábado, que eles guardam o sábado, e ele estava lá, e essa irmã que estava congregando na igreja, ela chegou e disse aqui, ó, eu quero hoje confessar o meu pecado. Confessar o seu pecado, o pastor estava tratando de alguma coisa lá, depois veio para cá, eu tive um caso com o pastor. Vocês já viram essa história no vídeo, é muito conhecida e tal. Ela foi dizer, eu tive um caso com o pastor. Como é que é? Aí o pastor disse, não, de maneira nenhuma, nunca tive caso com essa mulher não sei, que história é essa, nunca nem tive contato com essa mulher, mas ela insistiu, foi aquela confusão, botaram o pastor na comissão, aí ela chegou e disse, olha, o pastor tem um sinal íntimo. O pastor tem um sinal íntimo, pronto. Que prova, hein? Ela estava na mão. Pastor, aí a mulher do pastor Jair não acreditou mais, ninguém jamais acreditou no pastor, porque ela revelou algo íntimo do pastor. Esse pastor perdeu o chão, perdeu tudo, perdeu a igreja, perdeu o seu chamado, seu ministério. A mulher se casou, arrumou outra pessoa, constituiu outra família. E o tempo passou. 20 anos, mais ou menos, o pastor que estava nessa congregação foi chamado. Essa mulher estava em estado terminal, estava com câncer. Olha só, preste atenção nessa palavra, câncer. Essa mulher estava com câncer e mandou chamar o pastor, estado terminal. Pastor, eu há 20 anos atrás fiz isso e isso, acusei o pastor. Eu inventei uma mentira sobre a vida dele e, na verdade, eu menti. Eu não tive nada com esse pastor. Mas como essa mulher sabia que tinha um sinal íntimo no pastor? Aí é que está a grande questão. E essa mulher fazia limpeza no hospital, amiga de uma enfermeira, muito amiga, onde a enfermeira ia, ela ia, coisa de amizade de hospital. E quando ela entrou, olhou lá juntamente, a enfermeira fez um comentário sobre o pastor, porque o pastor delirava, estava já também em, digamos assim, estado de risco. Estava praticamente num estado que só o milagre de Deus poderia agir na vida dele, foi o que aconteceu. E ele delirava palavras, e ela sabia, ela gravou tudo do pastor. E quando foi, em certo momento, ela pegou o lençol, levantou o pastor sem roupa, olhou para as partes íntimas do pastor e se apaixonou por ele. Tanto que ela foi para a igreja dele, começou a congregar com ele. Aí veja o que uma mentira faz. Aí foi uma comissão, foi um grupo na casa do pastor, porque o pastor foi morar num sítio. A vida do pastor parou, na verdade. Foi morar sozinho, não sei como é que é os detalhes, mas foi morar num sítio distante. Aí foi lá a comissão tentar restituir o chamado do pastor. E ele disse assim, quando as pessoas chegaram para ele: se vocês me derem de volta a minha família, os meus filhos, eu volto.
que é que a mentira faz. É por isso que quando Deus... Bota Apocalipse de novo, por favor, querida. Apocalipse 21:8. Por isso que diz assim, mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos o quê? Aos mentirosos. Segunda morte, a morte espiritual. Essa é a primeira espada que eu quero falar nessa noite. A espada da mentira.